Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Planeta Mistério! As vastas e misteriosas profundezas do oceano guardam muitos segredos e muitos deles ainda não foram descobertos. Mergulhadores de águas profundas são almas corajosas que se aventuram no desconhecido, enfrentando as pressões e os perigos das profundezas para desvendar seus mistérios. Suas descobertas muitas vezes nos deixam maravilhados, revelando um mundo que é estranho e maravilhoso. Aqui, vamos dar uma olhada em 20 das coisas mais bizarras e incomuns encontradas por esses intrépidos exploradores. Antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E fazendo isso, nos estimule a trazer mais conteúdos interessantes. Vamos começar! 20º lugar. A Frota Fantasma. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos momentos chocantes aconteceram, e devido à guerra intensamente travada nos oceanos, os fundos desses locais estão cheios de entulhos e detritos. No entanto, uma das principais áreas onde essas coisas podem ser encontradas no Japão é a relacionada ao Ghost Fleet, ou a Frota Fantasma. Trata-se de uma frota de navios localizada na lagoa de Truk, que foi bombardeada durante o que foi conhecido como Pearl Harbor japonês. Isso resultou na recuperação da frota pelos mergulhadores que vão ao mar. Sem dúvida, uma visão estranha, já que uma vez eram navios orgulhosos que se tornaram escombros. 19º lugar. Caso arquivado do YouTube. Vamos começar com um mergulhador que trabalha com casos policiais que foram arquivados. Esse youtuber, em particular, usou seu canal para investigar casos arquivados e um deles o levou a encontrar os restos de um carro que tinha 2 adolescentes desaparecidos há 21 anos. Obviamente, não é esse tipo de situação que a maioria procuraria, mas esse youtuber era diferente e importante porque pôs fim a um caso arquivado com mais de 20 anos. Isso é uma coisa boa, pois significa fechamento para todos aqueles que vieram antes e para a família das vítimas. 18º lugar. Anomalia Báltica. Um estranho objeto conhecido como Anomalia Báltica foi encontrado no fundo do mar em forma semelhante a uma nave de Star Wars. Ele foi descoberto em 2011 por caçadores de tesouros usando um dispositivo de sonar, e quando eles o exploraram, descobriram que era algo totalmente inesperado que nunca tinham visto antes. Além da forma estranha, o objeto também estava a 90 metros abaixo da superfície do mar e tinha 64 metros de comprimento. Esse objeto tem sido alvo de teorias da conspiração e fascínio por mais de uma década. 17º lugar. Verme marinho gigante. Imagine você na costa da Nova Zelândia, fazendo coisas simples, como filmar um comercial turístico quando é chamado por um colega mergulhador para testemunhar um verme transparente gigante de 8 metros de comprimento no oceano. A criatura era um pirossomo, uma colônia de fluxo livre de centenas ou mesmo milhares de criaturas individuais conhecidas como zoids, aparecendo como uma massa singular. Apesar do choque inicial e do medo, os mergulhadores conseguiram se aproximar e filmar sem medo, pois o pirossomo era inofensivo para eles. Mas eu não teria essa coragem, eu estaria nadando o mais rápido possível para longe dessa coisa. Esta foi uma ocorrência muito especial e estranha, pois os pirossomos nem sempre se dão a conhecer aos humanos. 16º lugar. Em 2015, uma enorme exposição em Paris exibiu um conjunto de artefatos de 2 antigas cidades egípcias que foram descobertas em 2000. As cidades foram enterradas sob o mar Mediterrâneo perto de Alexandria, Egito, e foram necessários 7 anos de escavação subaquática para recuperar os artefatos de uma área de 103 quilômetros quadrados. Mais de 250 artefatos foram descobertos e exibidos, incluindo estátuas gigantes de um faraó que dizia estar guardando uma das construções principais, uma tabuleta cheia de escritos egípcios antigos e muito mais. As pessoas que trabalharam na escavação notavam a importância desses itens, tanto pelo valor estético quanto pela representação da continuidade das crenças egípcias, desde a antiguidade até as civilizações grega e romana. Apesar das dificuldades impostas pelo tempo e pelas águas, a equipe de escavação conseguiu ultrapassar as barreiras e recuperar muito dos tesouros submersos. 15º lugar.
Estrada de Bimini. Se você for para as Bahamas para fazer mergulho, uma atração subaquática popular que espera por você ao mergulhar nas Ilhas Bahamas é a Bimini Road, ou Estrada de Bimini. É uma extensão de quase 1 quilômetro de blocos de calcário retangulares, e é estranho, pois não está claro como ela surgiu ou qual é o propósito dela. Foi em setembro de 1968 que essa estrada foi descoberta na Ilha Bimini Norte por Joseph Manson Valentin, Jacques Mayall e Robert Angove. De acordo com o nome, alguns acreditam que era uma estrada que eventualmente foi afogada pelas águas, enquanto outros acreditam que pode ter sido o início de algum tipo de parede. No entanto, não há provas para sugerir que nenhuma dessas teorias seja precisa. Isso é algo que ao mesmo tempo é estranho e muito legal, pois há um mistério claro aqui, mas não é o único que existe. 14º lugar. Peixe pescador das profundezas. O peixe pescador, também conhecido como diabo do mar ou tamboril, é um monstro do fundo do mar famoso por uma distinta protuberância na cabeça que usa para atrair suas presas. Ele é bem conhecido por um certo filme da Pixar que fez bastante sucesso, onde um pai sai em busca de seu filho que foi sequestrado, que aliás é um baita filme. O tamboril produz bioluminescência para atrair presas na escuridão do oceano profundo, onde não há luz natural. A luz na ponta de sua saliência é suficiente para iluminar a área sem revelar o tamboril, permitindo que ele devore suas presas antes que elas percebam o que aconteceu, sendo bem assustador. Quando o peixe se dá conta, ele já foi completamente devorado. É importante notar que a maioria dos peixes pescadores capturados são fêmeas e podem crescer até 20 centímetros de comprimento. Devido ao seu habitat no fundo do mar, eles raramente são capturados pelas câmeras, o que por um lado é realmente bom, porque eu não gostaria de encontrar um tamboril com essa aparência assustadora a cada vez que eu fosse nadar no mar, viu? 13º lugar. Crânio humano antigo. Se você realmente pensar sobre isso, não deveria ser tão estranho encontrar ossos humanos no fundo de certas partes de oceanos, mares, lagos e assim por diante. Afinal, muitas pessoas morrem na água, além de vários tsunamis que acontecem em todo o mundo, mas não estava falando de qualquer crânio. Mas um crânio com mais de 13 mil anos. A descoberta do crânio de 13 mil anos foi uma caverna subaquática no México que forneceu informações sobre a vida dos primeiros colonos das Américas. A menina apelidada de Naya teve uma jornada difícil por essa região e acabou morrendo de forma jovem com apenas 17 anos e bem desnutrida. Isso tudo de acordo com os pesquisadores. Seus restos mortais são importantes para os historiadores que tentam entender as origens daqueles que viveram nas Américas do Sul e do Norte durante os primeiros dias da população do continente. A história de Naya é trágica, mas mostra como era a vida há mais de 10 mil anos nas Américas. 12º lugar. Heracleion. No fundo do oceano há muitas coisas bizarras, e por mais que muitas coisas foram encontradas antes, algumas só foram descobertas recentemente, e outras ainda não foram, como por exemplo, Heracleion, uma antiga cidade egípcia que já foi localizada perto da foz do rio Nilo. A cidade era um importante centro de comércio, sendo um dos principais portos do mundo nos tempos antigos, e foi mencionada por historiadores antigos como Heródoto e Estrabão. Acredita-se que Heracleion tenha afundado no mar Mediterrâneo há mais de 1000 anos. Isso aconteceu porque o terreno onde ficava a cidade estava enfraquecendo com o tempo. Muitos tsunamis e terremotos até a cidade não aguentar e ceder ao fundo do oceano, e suas ruínas permaneceram enterradas no mar por muitos séculos. No entanto, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o arqueólogo francês Franck Godil e sua equipe fizeram uma série de descobertas subaquáticas que levaram à redescoberta de Heracleion. As ruínas da cidade foram consideradas bem preservadas e continham muitos artefatos antigos, incluindo enormes templos de pedra e uma infinidade de navios naufragados. A redescoberta de Heracleion forneceu uma riqueza de informações sobre o mundo antigo e nos deu um vislumbre da vida das pessoas que viveram lá há milhares de anos, sendo a nossa Atlântida da vida real. 11º lugar. Estátua de Moai. Uma estátua Moai foi encontrada debaixo d'água perto de Okinawa, no Japão, por um mergulhador, e é muito curiosa sobre como ela chegou lá.
As estátuas moais são um tipo específico de estátua conhecida por sua presença na misteriosa ilha de Rapa Nui. As estátuas eram consideradas sagradas para o povo de Rapa Nui. Agora, com toda essa informação, como simplesmente uma estátua dessa acabou em Okinawa? A pessoa que o descobriu especulou que pode ter sido enterrado por um tufão ou roubado e levado para o Japão. Mas por quê, hein? Por que será que alguém faria isso, hein? No entanto, mais tarde foi revelado que a estátua era uma farsa criada para uma caça ao tesouro e não uma verdadeira estátua moai. Esta história destaca que não se deve acreditar em tudo que se vê. 10º lugar. Jason Voorhees. Jason Voorhees é um nome que assombra as pessoas há décadas. Este monstro é a estrela da série Sexta-feira 13 e, apesar de ter sido morto várias vezes, continua a aterrorizar o público. E por mais que tenha visto Jason somente nas telinhas, em 2012, uma estátua em tamanho real de Jason foi encontrada por mergulhadores que exploravam a mina de Crosby, Minnesota. A estátua completa com roupas precisas, máscara e facão foi criada por um homem chamado Doug Clem e colocada a 36 metros abaixo da superfície da água para os mergulhadores encontrarem. Apesar de sua aparência realista, a estátua causou um pouco de controvérsia quando foi descoberta, e o dono da mina não gostou de estar lá. No entanto, a estátua existe até hoje e continua a aterrorizar os mergulhadores que a encontram. O que você faria se encontrasse em um mergulho uma estátua do Jason? Bom, eu com certeza tomaria um grande susto. Antes de continuarmos com este vídeo, aperte o botão de se inscrever, clique no sininho de notificações e deixe seu like agora. Ou então vai encontrar o Jason na próxima vez que estiver mergulhando. Faria isso se fosse você, hein? Tópico bônus do nosso Planeta Mistério. Agora é com vocês, nossos telespectadores. Qual a percepção de vocês nessa imagem que recebemos de seguidores? Sinistra, não é? Acham que é real ou não? Deixe suas respostas nos comentários abaixo. Adoramos essa interação. 9º lugar. São José. Agora eu demorei um pouco, admito, mas finalmente é hora de falar sobre um navio de tesouro afundado. Porém, não era simplesmente um navio qualquer. Era o navio do tesouro que todos queriam colocar suas mãos depois que a história se espalhou. O São José, um galeão espanhol, afundou em 1708 durante um período crucial da história espanhola. O navio era valioso por si só, ainda mais valioso devido aos 22 bilhões de dólares em pilhagem a bordo. Imagine navegar por um extenso oceano com 22 bilhões a bordo. Isso dá muito dinheiro. Demorou 300 anos para encontrar o navio e seu ouro, que foi descoberto na costa da Colômbia pelo Woods Hole Oceanographic Institute, a mais de 250 metros de profundidade. A descoberta foi mantida em segredo por algum tempo devido ao imenso valor do tesouro e ao medo de roubo por partes ilegais. A descoberta do São José foi uma descoberta enorme, pois era um navio único contendo bilhões de dólares em ouro. O que você faria se encontrasse um navio tão valioso quanto esse, hein? Contaria a alguém? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. 8º lugar. Tubarão Duende. Agora vamos nos voltar para uma descoberta que é muito presente em nosso mundo no momento, mas só pode ter sido apelidado de achado estranho, porque, bem, este é um monstro quase literal no fundo do oceano, o tubarão Goblin. Uma descoberta estranha e considerada um fóssil vivo que está na Terra há milhões de anos, sobrevivendo a várias eras glaciais e eventos de extinção. O tubarão duende tem cerca de 3 metros de comprimento, mas o que é assustador neste aspecto é que o tubarão poderia ser muito maior. Só não sabemos o quão grande porque eles tendem a viver em áreas como a Fossa das Marianas, que são muitos milhares de metros abaixo do nível do mar e, portanto, não conseguimos interagir com eles regularmente. Então, quando um mergulhador, normalmente em um submarino ou através de uma embarcação subaquática ou drone, encontrou pela primeira vez provavelmente ficaram muito nervosos. E a parte verdadeiramente assustadora sobre esta criatura é que ela é capaz de mover sua mandíbula para frente em direção ao objeto que quer comer. Sim, você me ouviu corretamente. Essa coisa tem uma boca que é basicamente um xenomorfo da franquia Alien. Se encontrarmos um tubarão bizarro como este recentemente no fundo do oceano, o que mais pode ser encontrado lá embaixo, hein? 7º lugar. Parque de Esculturas Subaquáticas Molinari.
Se você achou que Jason já foi assustador o suficiente, o Parque de Esculturas Subaquáticas Molinari é uma atração turística única e estranha, localizada na costa de Granada, na área marinha protegida Moliner Benjur do Mar do Caribe. O parque foi aberto ao público em 2006 e apresenta uma série de esculturas bizarras em tamanho real criadas pelo escultor britânico Jason The Cars Taylor. As esculturas, que incluem um círculo de crianças de mãos dadas e um homem trabalhando em uma mesa, além de muito mais. Elas estão todas localizadas a cerca de 4 a 5 metros de profundidade no Mar do Caribe. O objetivo do parque é duplo. Em primeiro lugar, foi criado para melhorar o recife natural da área. Em segundo, as esculturas estão agora cobertas de cracas e outras formas de vida marinha, mostrando o poder da natureza para crescer e prosperar mesmo nos lugares mais inesperados. Esta combinação de homem e natureza cria uma imagem subaquática única, marcante e assustadora para aqueles mergulhadores que não a conhecem. Sexto lugar: Cidade Submersa de Baia. A cidade submersa de Baia era uma cidade luxuosa e prestigiada no Império Romano, sendo conhecida por sua cultura hedonista e atividades que atraíam os membros ricos e influentes da sociedade. A cidade também apresentava várias fontes termais curativas, que eram um grande atrativo para os visitantes devido às suas propriedades terapêuticas. As fontes termais eram alimentadas por um vulcão próximo, acrescentando uma camada extra de ironia à popularidade da cidade. Apesar da sua grandeza, Baia conheceu a sua ruína quando foi saqueada pela primeira vez por um exército invasor e depois afundou na água devido à diminuição dos níveis de magma e subsequente subida dos níveis das águas. No entanto, séculos depois, a cidade foi redescoberta e desde então se transformou em um sítio arqueológico de mergulho para os visitantes explorarem e aprenderem sobre sua rica história. Embora as práticas hedonistas possam ter diminuído, o local ainda contém informações valiosas sobre o passado do Império Romano e oferece uma oportunidade única para os visitantes conhecerem uma cidade submersa. Quinto lugar: Motor do Apollo 11. Este não é completamente estranho no que diz respeito de ter sido encontrado, mas sim quem o encontrou. Quando o Apollo 11 decolou da Flórida em 1969, estava a caminho da Lua para fazer história e, no processo de ir para o espaço, soltou alguns de seus motores. Uma busca por esses motores duraria muitas décadas, mas eles não foram encontrados até 2012. Quando um homem assustador, que daqui a pouco vai dominar todo o mundo, de nome Jeff Bezos, saiu em uma missão secreta para tentar encontrá-los. Sim, ele conseguiu. O chefe da Amazon encontrou uma peça da história ao largo da costa da Flórida. Os 2 motores foram encontrados por Bezos e sua equipe no Oceano Atlântico, mas inicialmente eles não confirmaram que era da Apollo 11. O dano à água e o tempo tornaram a identificação das peças muito difíceis. O Kansas Cosmosphere e o Centro Espacial em Hutchinson, Kansas, foram os responsáveis por confirmar que a descoberta era de fato autônoma e da Apollo 11. Depois de um longo processo, eles descobriram números de série e números de unidade no motor que indicavam de que navio tinha vindo, tornando uma prova positiva de que esses eram, de fato, os motores naquela missão lendária. A NASA agora exibe temporariamente os motores como um testemunho do programa espacial e da primeira missão à Lua. Quarto lugar: Naufrágio de Caesarea. Em 2016, um antigo navio de carga romano foi descoberto ao largo da costa da Caesarea, Israel, contendo incríveis estátuas de bronze e milhares de moedas da época. 2 mergulhadores foram os responsáveis pela descoberta, encontrando o navio de carga e um antigo porto do mar Mediterrâneo. As autoridades arqueológicas oficiais, que inclusive são do nosso país, foram surpreendidas com a descoberta, já que algo assim não havia sido encontrado na região por cerca de 30 anos. O navio refletia um período de estabilidade econômica e comercial no final do Império Romano, tornando a descoberta digna de nota. Terceiro lugar: Máquina de Anticítera. Se você ouvir que um computador foi encontrado debaixo d'água, pode pensar que alguém o jogou nas profundezas para evitar a reciclagem. Mas esse é um computador com centenas de anos, encontrados na ilha grega de Anticítera. O mais importante é que era um computador analógico e foi encontrado em um navio naufragado.
Sua função, por sua vez, acredita-se que era para ajudar a rastrear coisas como as estrelas, os eclipses do Sol e da Lua que viriam. O problema é que não deveria ser possível para os gregos fazerem isso, já que existiam há centenas de anos. Mas aí está, para todos verem. Como eles fizeram a coisa, como puderam fazê-lo funcionar tão precisamente, hein? Bem, o mundo nunca saberá. Segundo lugar, RMS Republic. De um computador afundado para um navio de tesouro afundado, agora vamos falar sobre RMS Republic. Este foi um navio que colidiu com outro navio em 1909, resultando no naufrágio de ambos e uma perda de mais de 7 bilhões em tesouros. Apesar de ter sido descoberta em 1981, o processo de resgate dos destroços foi adiado devido às disputas legais sobre direitos de jurisdição, que levaram muito tempo para serem resolvidas no tribunal e até hoje não conseguiram colocar as mãos nesses tesouros por conta de toda essa burocracia. Eles poderiam ter dividido e todos sairiam felizes. Primeiro lugar, o buraco azul. Existem muitos lugares no mundo para você mergulhar, e esse é um dos atrativos de ter um planeta coberto de água. No entanto, alguns locais de mergulho são mais desafiadores e, por extensão, mais perigosos do que outros. O principal deles é o infame buraco azul, que você pode encontrar ao norte de Dahab, no Egito, na costa do Mar Vermelho. O buraco é, na verdade, um poço de água e mata mergulhadores todos os anos por várias razões. Alguns dos corpos de mergulhadores ainda estão lá. Então, imagine mergulhar e encontrar um corpo. Isso não seria nada legal. Mas o que é ainda mais estranho é que as pessoas ainda estão dispostas a mergulhar nestas águas. Então, corra o risco se quiser. O oceano está repleto de descobertas incríveis, mas agora me conta aí, qual destas descobertas mais te impressionou? E qual delas você não gostaria de encontrar de jeito nenhum? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso Planeta Mistério. Não se esqueça também de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!